A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo contra o Império do Mal. Eu sou Arnold Luiz e hoje nós estamos com a lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. E a leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 35. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre o teocentrismo e o antropocentrismo. Por que precisamos adorar alguma coisa? Quantos tipos de idolatria será que existe? Nós crentes podemos ser idólatras? E hoje nós vamos lembrar um pouquinho o seguinte, que teocentrismo é quando lembramos de Deus no centro, ou seja, Deus governando. Quando lembramos de antropocentrismo, lembramos de o homem no centro, o homem no governo da sua vida, da sua história. E o homem, no caso, tem aquele ditado popular antigamente, que se falava muito entre os mais velhos, que menino, olha, você está aqui, mas o universo não gira em torno do seu umbigo. Eu sei que os irmãos já ouviram isso, a respeito disso. E a ideia é o seguinte, que o homem, quando ele está no centro, ou seja, quando nós achamos que estamos no centro do universo, acabamos de ser o que? Ter esse raciocínio, essa ideia de ser uma pessoa antropocêntrica, que nós achamos que o homem tem que estar no centro, e sendo que Deus, que governa tudo está nas mãos dele, ele está sentado no trono, como diz lá em Apocalipse, ele tem o controle de todas as coisas, ele tem o poder, ele tem a chave, ele tem a senha, é Deus que governa, Deus que faz, é Deus que pode. E o antropocentrismo, eles não acreditam muito nisso não, eles acham que o homem tem que ser o centro, o homem tem que ser o ser pensante, o homem tem que pensar além de Deus, tem que tirar Deus e ele se colocar no centro. E essa expressão que eu acabei de falar, onde diz o seguinte, que o universo não gira em torno do seu umbigo, é uma expressão religiosa. E essa expressão religiosa é uma expressão bem antiga. E a questão do umbigo, qual é a questão do umbigo? Tem a ideia de quê? De ligação, tem a ideia de ligação com outro ser nos conectou, outro ser nos fez, E aí a ideia de que a mãe, quando ela tem um menino, ela tem um bebê, e o bebê está dentro da sua barriga, e tem um cordão umbilical que vai dando à criança, dando ao bebê o que? Os nutrientes necessários para ele sobreviver, para ele se desenvolver, para ele estar a cada dia tendo um desenvolvimento e crescendo a cada dia. Então a ideia de umbigo é essa, é que outro ser nos conectou. E o que é a ideia do umbigo? O umbigo é a entrada de tudo que a outra pessoa tem e eu passo a ter também. Por quê? Porque a outra pessoa passa para mim. E quando a pessoa é antropocêntrica, ela é o quê? Ela é egoísta e ela se acha que está no centro do universo, que eu tenho que desprezar alguma coisa. A ideia do antropocentrismo, eu tenho que desprezar alguma coisa, eu tenho que desprezar alguém. E eu tenho que desprezar quem? Quem está no trono, quem está assentado no trono é Deus. Então eu tenho que tirar Deus do trono para eu ocupar o lugar de Deus. Se Deus está no trono, com ele ninguém pode governar mais. Então se eu tiro Deus, eu coloco quem? O ser humano, ou seja, o ser humano no centro de tudo, o ser humano no centro do universo. E tudo além de mim tem que sair de mim, tem que sair do meu centro, ou seja, eu estou no centro e tudo agora tem que sair de mim, tem que sair do meu centro. Então se Deus está no trono, ninguém pode governar sem ele, ou ninguém pode governar também com ele. Podemos governar? Podemos, mas não vai ser um governo perfeito. Somente Deus pode e deve e faz um governo perfeito, um governo divino. Então o teocentrismo e o antropocentrismo não podem compactuar. Por quê? Porque essa ideia de que alguém está no centro, no caso, Deus, ele governa e eu interfiro, ou eu governo e Deus fica lá me olhando, me assistindo, eu fazendo alguma coisa. Isso não pode acontecer, não pode ser compactuado. Por quê?
Porque o governo é só dele. Porque se ele está no governo, o governo é só dele. Se eu governar, sempre em algum momento vai ter alguma coisa errada, mas quando Deus governa, o governo de Deus ele é perfeito, vai estar da melhor maneira possível. O antropocentrismo, a ideia do antropocentrismo é o que? Excluir Deus da minha existência. Será que eu posso governar minha vida? Somos inteligentes, sim ou não? Sim, nós somos inteligentes. Mas será que eu posso governar minha existência? Será que eu posso governar a minha história? Precisamos racionalizar, precisamos sim, precisamos pensar, precisamos fazer contas, mas o prudente é aquele que calcula o impacto das suas ações. Exemplo, eu tenho uma casa de 200 metros quadrados, eu posso gastar 100 mil ou posso gastar 1 milhão, vai depender do que? Da minha prudência. Então, a ideia aqui é o seguinte, o problema é quando eu excluo Deus da minha existência e tudo converge para quem? Para mim, ou seja, Deus está fora do trono, quem governa a minha vida sou eu que estou no trono, eu que governo a minha vida. Deu para entender nessa introdução a diferença de antropocentrismo e teocentrismo? Tópico de número 1, o desprezo à verdade. Subtópico de número 1, a impiedade e a injustiça. Quando é que eu vou colocando Deus de lado? No caso, quando eu coloco Deus de lado e eu vou sendo autossuficiente, isso acontece quando eu desprezo a verdade, eu desprezo o Criador e a criatura vale mais do que o Criador. Então a ideia aqui do desprezo à verdade, da impiedade e da injustiça é quando eu vou colocando Deus de lado e eu vou sendo o que? Autossuficiente, ou seja, eu vou estar no centro. Deus não está no centro, mas eu, o homem, está no centro. Olha o que diz em Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, o que é impiedade? Impiedade é a ausência de Deus, é a ação humana de matar Deus. Para quem? Para eu, o ser humano, ficar no trono sozinho. Ou seja, é uma decisão unilateral, é uma decisão exclusivamente minha, onde eu mato ele. Claro que, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo Jesus, nós estamos fazendo apenas uma analogia, nós estamos atualizando os dados para que os irmãos possam compreender de forma clara, prática e objetiva a questão da lição. Então, a ideia da impiedade é o que? A ausência de Deus. É quando a minha ação humana de matar Deus para eu ficar no trono sozinho. Ou seja, quem governa a minha vida não é Deus, não é Jesus, não é a palavra de Deus, não é o Espírito Santo. Quem governa a minha vida sou eu. É uma decisão unilateral, ou seja, é uma decisão minha, exclusiva, onde eu mato quem? Ele, o ser divino, para eu estar no trono de forma absoluta. E tem a ideia também o que? Da piedade. Piedade tem a ideia de religião. O que é religião? Religião do latim, que significa religares, é aquilo que liga. Deus não é uma religião, ele está acima de toda e qualquer religião, ou seja, ele é a própria religião. Religião, o que é religião? É aquilo que liga, ou seja, eu preciso estar conectado com quem? Com ele quem? Com Deus, com o ser criador de todas as coisas. É ele que me alimenta, é ele que manda os nutrientes dele para mim, é ele que me ajuda, é ele que me dá força, é ele que é o meu guia. Lembra da ideia do umbigo? Qual a ideia do umbigo? Se eu corto o cordão umbilical, o que acontece? Ele para de quê? De me alimentar. Se eu corto o cordão umbilical, o que acontece? Ele para de me nutrir, ele para de mandar a fonte da vida, ele para de mandar vida para mim. Então, a ideia da religião é aquilo que liga. Então, o ser humano que está em pecado, a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, e então o ser humano está distante de Deus. Ele precisa o que? Religar, ele precisa se conectar com o Altíssimo. A ideia do umbigo, da questão do cordão umbilical, é ele, o Senhor, nosso Deus, que faz o que? Que nos nutre, nos alimenta, nos dá vida. É ele que nos conecta. E o que acontece? Quando eu estou em impiedade, eu faço o que? É a ausência de Deus na minha
vida, é a ação, a minha ação humana de afastar, de tirar Deus da minha existência e eu governar a minha própria vida. Deu para entender? Impiedade, desconexão com o eterno, corte do cordão umbilical. Eu decido viver sozinho. Quem gerencia a minha vida sou eu. Eu mato o Deus da minha vida. E o que acontece? Acontece o que? De forma irreligiosa. É quando o que? O que é irreligiosidade? É quando alguém perde o contato com Deus, com o eterno. Quando perde o que? A comunhão. Tem gente dentro de religiões, não só da religião evangélica, não só da religião católica, mas de outras denominadas religiões. O que acontece? Tem gente que é irreligiosa, ele está em outra religião, sendo que religioso, porque já cortaram o cordão. Quando eu perco o que? O cordão, quando eu perco a conexão, eu perco o que? A vida. E qual é a minha atitude? A minha atitude é o que? Praticar a injustiça. Então, quando eu sou uma pessoa que não tem piedade, que eu sou uma pessoa que está na impiedade, a ausência de Deus, a ação humana de matar Deus da minha existência, quando eu perco isso, eu corto o cordão, eu viro irreligioso, eu perco o contato, eu perco a comunhão. E a injustiça é quando o quê? É quando eu estou perdendo essa comunhão, já cortei o cordão umbilical, quando eu não tenho um padrão de vida, eu não tenho um senso, eu não tenho sensibilidade, eu não tenho regras para seguir, para reger, eu perdi a conexão com alguém que estava me guiando. E o que é que eu faço? Eu sou uma pessoa injusta, eu não tenho padrão, eu faço aquilo que eu quero. Romanos capítulo 1, versículo 18. Detém a verdade em injustiça. Quem é a verdade? A verdade não é um pensamento, a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, e é a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a verdade é uma pessoa. E o que diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, já no finalzinho, detém a verdade em injustiça, que significa o que? Eles descaracterizam a verdade, eles mudam a verdade, transformando o que? A verdade em mentira. Ou seja, eles detêm a verdade, detêm Jesus e transformam em quem? Em justiça. Eles estão invertendo as coisas. Ou seja, e qual é o contrário da impiedade? É a verdade. O impiedoso, ele não é verdadeiro. E o que acontece? Eu nego a verdade quando eu sou impiedoso, quando eu sou injusto. Eu nego a Cristo, eu nego a Jesus. E quem é que liga Deus e o homem? A Bíblia diz, e Paulo fala o quê? Que nenhum lugar, nem no céu, nem na terra, nem outro há que ligue o homem a Deus. Há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles negam a verdade, eles detêm a verdade, detêm Deus. E o que é a impiedade? A ausência de Deus. E o que é injustiça? É quando eu corto, eu detenho a verdade, detenho Jesus, eu nego a Jesus, a pessoa de Jesus na minha vida, na minha história, que Ele que me liga, Ele que me conecta com o Altíssimo. Subtópico de número 2, a insensatez humana. Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre elas, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus se manifestou, pois seu eterno poder e a sua natureza divina têm vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, claramente sendo compreendidas por meio dessas coisas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, Paulo diz o quê? Que há uma revelação através da natureza. Nós vemos, por exemplo, a Amazônia, nós vemos a floresta, a flora, nós vemos as árvores, as plantas, e aqui o quê? Aqui informa que esta criação de Deus, o quê? Toda a natureza, toda a criação de Deus, os animais, as estrelas, o cosmos, o sol, a lua, as estrelas, toda essa sinfonia do universo, da natureza, o que acontece? Tudo isso é a forma de Deus se revelar a nós,
Mas essa revelação não é uma revelação salvífica, essa revelação da natureza, das estrelas, do cosmos, da flora, da fauna, dos animais, não é uma revelação que salva. Deus se manifesta através da natureza, Ele se manifesta nessa revelação, mas não é uma revelação que salva. Essa revelação é para que nós conheçamos o eterno. E agora que nós conhecemos o eterno, nós temos um ponto a mais para estar observando a criação de Deus, como Deus faz tudo lindo, maravilhoso e perfeito, e Deus é o Criador. Naquela época, o viver dele, o viver de quem? O viver dos romanos, daquele povo há mais de 2000 anos atrás, era o quê? Era na natureza, tinha muita natureza. Hoje em dia, é claro, tem cidades, tem prédios, tem casa, né, tem o desmatamento, mas naquela época, 2000 anos atrás, existia muita natureza, muita floresta, muita flora, muitos animais. É por isso que Paulo fala que essa revelação é a forma de Deus se manifestar na humanidade. Deus quer se manifestar, Deus ele quer ser conhecido, e nosso papel é fazer Deus conhecido. Então naquela época a natureza era maior, mas a salvação não é através da natureza e nem das coisas que Deus criou, não é as criaturas que salvam, mas sim o nosso Criador, através de Jesus Cristo de Nazaré, através da sua palavra e através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então deu para entender, né? Essa questão sobre a natureza se manifestando. A natureza não é uma revelação salvífica, só quem salva é Jesus, mas é uma forma de Deus se manifestar através da natureza. A revelação da natureza não salva, mas aponta que existe um Criador. A revelação da natureza não salva, mas aponta que existe um Criador, uma mente pensante, um ser que criou de forma sistemática, cuidadosa, toda a flora, todo o sistema, primavera, verão, outono, inverno, um ser que está acima de todos e que está acima de tudo. Deus ele é poderoso, Deus ele é maravilhoso, ele está acima de tudo, acima de todos, e ele é o nosso ser criador, maravilhoso, bom, eterno, maravilhoso, Pai da eternidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa de Deus, e através da inspiração, através do poder do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Subtópico número 3, o culto à criatura. Por que os homens trocaram o Criador pela criatura? Por que precisamos adorar alguma coisa? A Bíblia diz que nós viemos dele, e por causa dele nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos. É por causa dele, é para ele, é por ele são feitas todas as coisas. Ele é a causa, ele é a convergência, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. É tudo por causa dele, é para ele são feitas todas as coisas. Disse o apóstolo Paulo, eternamente e amém, amém. Então tudo saiu dele. Lembra do cordão umbilical? Se cortamos o cordão umbilical, se cortamos o alimento que entra em nós através dele, o que acontece? Nós perdemos o sentido da nossa vida. Nós temos uma marca dele. Ele soprou em nós a eternidade. Nós temos fagulhas da eternidade. Dentro de nós somos marcados por Deus, nós somos criaturas, nós somos criados para a glória de Deus. O homem é a criação de Deus, e Deus disse, tudo que Deus fez era bom, mas quando Deus fez o homem, Deus disse que o homem era bom. Não, Deus disse que o homem era muito bom, ou seja, o homem é a cereja do bolo, mas o homem não está no centro. O homem obedece ao Criador, que está no centro de todas as coisas, e nós nos movemos, existimos e vivemos por causa dele. Então, quando nós cortamos a ligação com ele, nós temos a necessidade de quê? De nos conectarmos com alguma coisa. Por isso que é essa ideia, vale tudo. Vale pau, pedra, sol, estrela, vale pastor, padre, cantor, profeta, pregador, meu Deus, aleluia, né? Mas graças a Deus que ninguém adora não, né? Essa galera aí não. Qualquer outra coisa, até nós mesmos, até nós podemos adorar, nós podemos nos adorar, né? Nós vamos falar isso um pouquinho lá na frente. Ou seja, nós somos incuráveis religiosos.
Por quê? Porque a religião está dentro de nós. Esse afã pelo divino está entre nós, está dentro de nós. Nós temos fagulhas dentro de nós. Se eu peco, se eu perco a minha razão, eu tenho necessidade de me conectar com qualquer outra coisa. Eu posso me conectar com pastor, pregador, cantor, profeta, com a igreja. Eu posso cultuar qualquer coisa. Exemplo, na sociedade nós cultuamos o quê? Nós cultuamos atletas, nós cultuamos cientistas, políticos, cantores, atores de filmes, nós podemos cultuar qualquer outra coisa. Na ciência, a matéria é mais importante que o Criador, então ela passa a ser o ponto da minha referência. Eu preciso ter muito cuidado com esse tipo de adoração. Tópico de número 2, a revelação do pensamento humano. Aqui falamos sobre o renascimento, sobre o humanismo e sobre o iluminismo. A ideia deles aqui, a ideia da questão dessas três aí, renascimento, humanismo e iluminismo, é o seguinte: a ideia deles em mais de 300 anos, o pensamento deles do iluminismo, do humanismo e do renascimento era o quê? Que nós devemos tirar Deus do centro e colocar o homem como centro do universo. Simples assim. Subtópico de número 1, renascimento. Renascimento tem a ideia de quê? De renascer, ou seja, eles entenderam que o seguinte, que eles estavam mortos e eles precisavam que renascer. Antes do renascimento, nós fazemos o quê? Nós pensamos em Deus. Agora é diferente, não vamos mais pensar em Deus, vamos tirar Deus do centro e vamos deixar Deus de lado. Vamos pensar em nós, vamos colocar o homem como centro. Aí surgem as religiões, surgem as seitas, heresias, filosofia, né? E aí vai surgindo essa ideia aí do ser pensante, de que o homem está no centro de tudo, né? E aí vai surgindo aí esses movimentos culturais, movimentos de certa forma marxistas, onde quer tirar Deus, onde quer tirar Jesus de tudo, né? Onde quer, com um discurso bonito, né? Um discurso, né, de forma agradável, queira incutir isso na nossa cabeça, na nossa mente, que não existe um Criador, não existe um Deus e que tudo é do acaso. Nós somos relativistas, né? É tudo relativo. Então temos que ter cuidado com isso. E o que eu acho, o que eu penso é agora o que eu devo fazer. Essa é a ideia do iluminismo. Então começou o quê? A entrar o pensamento humano. O problema não é pensar tudo bem, mas o problema é pensar o quê? Longe de Deus, longe do Criador, pensar sem Deus. O renascimento, ele faz o quê? Ele exclui Deus. Ele nasce na Itália, ele é um movimento cultural, artístico, filosófico. E o que acontece? Qual a ideia dele? Ele pega a razão e aplica dentro da ciência, o renascimento. Ele pega a razão, ele aplica dentro da ciência e a ciência passa o quê? A compreender o mundo. Ou seja, qual é o resumo? Eles tiram Deus do centro e colocam o homem. Aí entra o quê? O humanismo. Subtópico de número 2. Realmente o homem no centro do universo, ou seja, não existe mais Deus, agora o que existe é o homem no centro de tudo. Então entra o humanismo, né? Claro que eu não vou dar aula de filosofia aqui, pelo amor de Deus, né? Vamos falar de Jesus, que é Jesus que salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu, mas de uma forma bem clara, bem objetiva e bem fechada, bem conectada. Vamos passar para o subtópico de número 3, iluminismo. Aí depois entra o que? O iluminismo. O iluminismo é o que? O renascimento, ele foi só na Europa, mas o iluminismo foi na Europa e no Novo Mundo, né? Por quê? Porque o Brasil, nessa época do iluminismo, ele já existia, a América Latina estava sendo descoberta. Agora o homem passa o quê? A ver, a compreender o que? O novo mundo. A América Latina é descoberta, agora o homem passa a ser a medida de todas as coisas. O homem está no centro. Estamos descobrindo um novo mundo. Até então, foi em 1500 depois de Cristo que ficava só entre nós, só entre a gente. Mas depois de 1500, nós já aprendemos, nós descobrimos um novo mundo, nós descobrimos um novo mapa, nós descobrimos tudo. Então o homem fica no centro. Agora o homem está no centro de tudo e
E existia um mundo que não conhecíamos. A escolha e a mente de alguns intelectuais daquela época, a filosofia impera, né? E aí o homem começa a pensar, o homem começa a achar, entender, né? E a Bíblia diz que o homem se atrapalha, né, pelas suas muitas invenções, diz lá em Eclesiastes, e o homem passa a ser medida de todas as coisas. Então esses três já estão no mesmo pacote. O renascimento, o humanismo e o iluminismo faz o quê? Esquece Deus e coloca o homem como um centro de todas as coisas, centro de tudo. Tópico de número 3: tipos de auto-idolatria. Será que eu posso ser idólatra? Será que eu, crente, posso idolatrar alguma coisa? É claro que sim. Por quê? Porque há muita gente cheia de idolatria. O que é idólatra? Idólatra é o que? É ele mesmo quando eu passo a ser o centro do universo. É quando eu acredito em Deus. Quando eu acredito em Deus. E o que? Quando eu posso ser o centro do universo, eu acredito em Deus. Mas será que a gente já tem a sensação de que a gente precisa olhar para a gente mesmo? Ou seja, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, né? E aí vem o que? Aí a gente passa e pensa a sensação, né? Não sei se os irmãos já ouviram alguém assim, Deus não olha para mim, né? Se vitimiza, aí reclamamos de Deus, Deus não me olha, eu sou pequenininho, Deus não está me vendo, né? Deus não me vê, Deus me esqueceu. Estamos sendo o quê? Idólatras. Por quê? Querendo ser o centro do universo. Parece que só existe nós, só nós passamos por lutas, por problemas, só nós somos a razão do universo existir. Deus tem que parar tudo que está fazendo para olhar para mim, né? Para ver, olhar com carinho o que eu estou passando, a minha luta, ou somente nós existimos. Precisamos entender que Deus, Ele não é nosso empregado, Deus não é nosso garçom, Deus não é nosso escravo, Deus não é nosso servo, Ele é soberano. Ele não é servo, Ele é soberano. Ele não é criatura, Ele é criador. Ele é aquele que nós temos que dar conta, né, das nossas vidas para Ele. Não é Ele que tem que dar conta da vida dele para nós, é a gente que tem que dar conta da nossa vida para Ele. Tudo gira em torno dele. Nós nos movemos, existimos e nós nos movemos por causa dele. Então essas religiões, né, diabólicas, elas colocam o homem no centro, onde Deus tem que ser o centro da minha vida, da minha história. Deus tem que ser o centro de tudo. Então, quando eu estou agindo assim, eu estou criando o quê? Um altar dentro de mim, dentro de mim mesmo. E esse altar que eu crio dentro de mim mesmo é o quê? É um ídolo na minha vida. Eu estou dizendo para mim o quê? Eu sou a razão do universo. Você, né, Deus, você é meu servo. Ou seja, eu estou agoniado no momento, eu preciso de dinheiro. O que é que eu faço? Me ajuda, me socorre. Tem que ser na minha hora, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero. Então está errado isso. Senhor, me ajuda, me socorre. Eu olho para Deus como servo, como garçom, como empregado, como escravo. Ele precisa fazer as coisas, pois eu estou fazendo isso, né? Eu estou pedindo. Agir assim é um tipo de idolatria. Por quê? Porque nós fazemos o quê? Nós colocamos Deus como Ele ser nosso empregado, nosso servo. E Deus não é empregado, Deus não é servo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é Senhor, Deus é Rei, Deus é Santo, maravilhoso, Deus é Criador. Nós somos criaturas. Precisamos baixar a bola e entender que somente um está no centro, somente um está no trono, somente um que governa, e Ele se chama Deus Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, através do poder e da ação da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, seguindo a bússola, né, que é a nossa regra de fé e prática, né, o manual da humanidade, né? Nós somos criaturas e Deus fez um manual. Qual o manual? A Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a verdade, é a pura verdade, através de Jesus Cristo de Nazaré. Subtópico número 1, a idolatria da autoimagem. E aqui, qual a ideia da idolatria da autoimagem? Vem a questão que? Vem a questão do hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é o que? Aquele que faz tudo por prazer, é o hedonista. A questão não é se está certo ou errado, a questão é que ele faz pelo prazer. Ele perde o sentido da vida, ele perde o sentido da história. E o que ele faz? Ele pega a razão
e ele aplica dessa forma, ou seja, ele vive pelo prazer, pelas coisas transitórias. E o que acontece aqui é o egoísta, né? A questão da idolatria da autoimagem. Ele é egoísta, ele quer as coisas só para ele quer atenção só para ele é avarento. O pão não é nosso, né? Pai nosso que está no céu, né? O pão nosso de cada dia, o pão é nosso, o pão é dele, porque ele é avarento, ele é egoísta, é a autoimagem, é tudo para ele, a glória tem que ser para ele, né? Se está no departamento do grupo, é ele que tem que brilhar, ele brilha mais que Jesus, ele quer brilhar mais que Jesus, tudo converge para ele tem que tirar vantagem de tudo, é ele que tem que ser superior, é ele que tem que estar lá em cima, né? E aí essa é a ideia do egoísta, essa é a ideia da autoimagem, tudo converge para si, ou seja, a questão do narcisismo, alguém odioso, alguém que perdeu a sensibilidade com o próximo, ele não se coloca no lugar do outro, é o narcisismo. Lembra de Narciso, né? A história lá onde Narciso ele se amava, né? Ele se adorava, né? Ele queria tudo para ele, o egoísta. Então essa é a ideia da autoimagem. Subtópico de número 2, idolatria no coração. O que é idolatria no coração? É quando eu reduzo Deus a meu servo e eu reduzo Deus ao meu capricho, eu enjaulo Deus, ou seja, eu coloco Deus numa redoma, eu digo para ele, você faz aquilo o que eu quero, eu coloco ele na minha caixinha, eu coloco ele na minha lâmpada, e aí eu passo a mão, hoje eu quero o quê? Eu quero casar, né? Então eu passo a mão na lâmpada, Deus tem que atender meu pedido. Eu quero dinheiro, eu quero emprego, né? Eu quero um carro, eu quero uma moto, né? Eu quero a casa. Aí eu passo a mão na lâmpada, na caixinha, Deus está preso ali, né? Naquela caixinha, e ele faz aquilo que eu preciso. Eu reduzo ele, né? Às mínimas coisas, e essa é a questão. É quando eu faço isso, é quando eu reduzo ele e ele precisa o quê? Satisfazer o quê? A minha vida, ele precisa satisfazer o que eu quero, o que eu desejo, ele precisa satisfazer aquilo que, de certa forma, eu reduzo ele. Então, se eu reduzo ele, o que acontece? Isso, ele deixa de ser o que? Senhor, e ele vira o que? Um ídolo, um Deus reduzido, e ele é levado o que? Aos meus caprichos. Exemplo, eu quero casar, aí eu faço o que? Eu crio um Deus para mim. Santo Antônio é o que? É o santo do casamento, santo casamenteiro. Eu quero dinheiro, é o santo fulano. Eu quero ser curado, é o santo Beltrano. Eu quero isso, é o santo assim, é o santo assado. Então, esse santo, né? Essa questão da idolatria no coração é quando eu reduzo Deus ao meu servo, eu reduzo Deus aos meus caprichos, à minha vontade. Deus está ao meu dispor, ou seja, ele faz o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero e do jeito que eu quero. Deu para entender? Não compliquei, né? Tá tudo descomplicado, tá tudo de forma clara, prática, né? Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico de número 3, a idolatria sexual. A questão da idolatria sexual. Qual a ideia da idolatria sexual? Ou seja, é o vício, né? A questão do vício. Qual o vício que mais domina hoje no meio de toda a humanidade? É a pornografia. Então, essa prática, a pornografia, está permeando em nossas vidas, né? Na vida das pessoas, na vida da sociedade, na vida da humanidade. E se não tivermos cuidado com ela, ela acaba dominando a nossa história, a nossa existência. Quem faz terapia, né? Procura um psicólogo, né? Um médico, quem faz isso, um coach, uma mentoria, eles vão falar que a pornografia, ela tira o seu ritmo, ou seja, eu faço do trabalho, né, no caso, deixo o trabalho de lado e com a minha mente pervertida, eu deixo de trabalhar para ver um vídeo, para ver uma imagem, ou seja, a pornografia, ela acaba diminuindo, tirando o meu ritmo de vida, o meu ritmo de história, o meu ritmo do trabalho, o meu ritmo na faculdade, o meu ritmo na escola, até o meu ritmo, né, de forma certa na igreja. Então precisamos ter cuidado com isso. Então o que entendemos aqui, ou seja, para o que está fazendo, eu paro tudo que eu estou fazendo e eu vou atender o que? A dessa necessidade. E cá entre nós cultuamos ao corpo, nós temos um culto ao corpo.
Qual é esse culto ao corpo? É para cuidar do corpo, porque é templo do Espírito Santo, e não endeusar o corpo. O corpo não pode ser endeusado, adorado, mas se nós prestamos um culto cuidando dele, porque ele é templo do Espírito Santo. Então essa questão sexual, ela é uma questão séria. Tem muitas pessoas em nosso meio, muitas pessoas na sociedade que estão sendo vitimizadas, engolidas, escravizadas por essa atitude sexual. Já não tem mais força para vencer. A presença do Altíssimo, o Espírito Santo, não domina mais a sua existência. Não há mais filho do Espírito. O Espírito não domina mais essa pessoa. Ela está dominada pelas atitudes sexuais, pela prática do prazer, pela prática do hedonismo, né? De viver pelo prazer, né? Aí vem a idolatria, tudo aquilo que colocamos como prioridade. Idolatria, quando colocamos tudo como prioridade. Se é pornografia, é o que? Você vive e está sendo dominado por ela, naquilo que você idolatra, se é pornografia, se é vídeo, se é foto, imagem. O problema dessa geração é que colocamos Deus do lado de fora, trancamos a porta, e quem manda agora sou eu, ninguém manda em mim. Pecado é relativo. Para você pecado é uma coisa, mas para mim pecado é outra coisa. A palavra não mudou, irmãos. Pecado é pecado, não existe esse negócio de relativismo. Pecado é pecado, pecado leva a pessoa para o inferno, pecado leva a separação do homem para com Deus, e aí o homem precisa o que? Voltar para Jesus. Pecado continua sendo pecado, e pecado mata crente. O que não mata crente é o que? É a sã doutrina. A sã doutrina, ela dá vida ao crente, ela abençoa o crente, mas o pecado mata crente, né? Então precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que ele salva, cura, e não existe relativismo. Pecado é pecado. E Romanos capítulo 1, versículo 35 diz o seguinte: porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meu desejo é que Deus volte a ser o dominador da sua existência, da minha existência, o centro da minha vida, da sua vida, que Ele continue guiando a minha existência, a sua existência, que Deus, Ele tenha tempo na sua vida, no seu ser, e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, e que se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você precisa de ser liberto nesse momento, que o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue maravilhoso, Ele possa te curar, te santificar, te purificar, e você volte para Jesus. E que o meu desejo é que o nosso ser Salvador Jesus, Ele domine a sua história, o nosso Deus domine e guie a sua existência, e o Espírito Santo fale contigo, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Uma semana de paz, de vitória, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até semana que vem, querendo Deus. Aleluia.